que nutricionistas estão faturando de 30 a 40 mil reais por mês, com previsibilidade, liberdade e sem dobrar a carga horária, usando apenas um modelo invisível que fideliza pacientes por 10 sessões ou mais. E eu vou explicar isso aqui tudo para vocês. E muita gente me pergunta assim, Nath, mas todo esse faturamento apenas com consultas? E sim, tá? É apenas com consultas e o melhor de tudo, atendendo menos. Vocês vão ver que não é mágica, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, e sim uma estrutura, um passo a passo muito bem definido e muito bem feito, que fazem vocês chegarem nesses resultados. O que sustenta esses resultados, né? Que é no mínimo esses 30, 40, 50 mil reais que as nossas alunas fazem. É o que eu chamo de código da agenda invisível. E ele é invisível porque ele funciona sem você estar ali vivendo no Instagram e postar o tempo inteiro. Não é esse o objetivo. Ele é um código porque tem fundamento aplicado em sequência. Então tem sim um passo a passo muito bem definido. E ele é poderoso porque já está transformando aí a vida de centenas de nutricionistas. Eu sempre falo para as minhas alunas aqui que, gente, não tem como dar errado. Até hoje, e olha que são centenas de nutricionistas que já passaram aqui pela gente, até hoje não tem uma que aplicou realmente o que eu vou passar aqui para vocês e não teve resultado. Não tem, tá? Só não tem resultado quem não faz. Então, prestem atenção, vão anotando para que vocês possam sair daqui e aplicar todo esse conteúdo. Vocês já ouviram essa expressão aqui, cura processual? Isso aqui, quando a gente entende isso aqui, a cabeça faz assim, porque faz todo sentido. Eu trouxe aqui alguns estudos que mostra o quanto a relação profissional-paciente, aqui vai falar mais do médico, mas a gente pode trazer para a parte da nutrição, o quanto a relação nutricionista-paciente é importante para esse paciente realmente ter resultado. Quando vocês estão acompanhando um paciente mais de perto, não é muito mais fácil essa pessoa ter resultado do que quando o paciente vem uma vez, volta depois de, 4 meses. Tem gente que, óbvio, vai conseguir, mas quanto mais próximo, gente, isso aqui é comprovação científica, ó. Quanto mais próximo vocês estiverem do paciente, mais resultado ele vai ter. Então, por que vocês já não vendem esse acompanhamento? Ou vendem um acompanhamento muito curto, né, de 3 meses, que a gente sabe que não vai dar resultado dentro de 3 meses, não o que ele precisa, a maioria deles, né? Principalmente quem trabalha ou com doença crônica, ou com emagrecimento. Aqui também a comunicação do médico-paciente, ou da questão da nutricionista-paciente, né? Por que e como, aqui esse estudo também traz que aqueles pacientes que estiveram mais próximos do profissional tiveram mais resultado. E aqui, ó, da Organização Mundial da Saúde, olha o que eles trazem. O processo de prescrição de medicamento ou de dieta, quando conduzido de forma empática, comunicativa, acompanhada e colaborativa, pode levar a uma maior adesão do paciente, né, ao tratamento, por consequência, a melhores resultados de saúde. Então tá aqui a Organização Mundial da Saúde falando nas entrelinhas o quanto é importante a gente estar próxima desse paciente para que ele realmente tenha resultado. Quando eu comecei a trabalhar dessa forma, foi impressionante a mudança que teve, porque eu conseguia ver realmente os pacientes tendo resultado. Não tem quase nada mais frustrante do que a gente não conseguir ajudar as pessoas. É ou não é? Não é só a questão de vender a consulta, é vender também o conhecimento de vocês, porque muita gente acha, vou fazer um pacote de acompanhamento ali, vou colocar um monte de consulta dentro e pronto. Não, vocês têm que vender o conhecimento de vocês, a transformação que vocês vão conseguir entregar para esse paciente. Isso sim é muito valioso. Claro que a consulta, ela é parte do processo, né? Com certeza. Mas o crucial, o ponto principal é o conhecimento que vocês têm e que vai, de fato, transformar a vida desse paciente. Vender consulta é o que realmente ensinaram pra gente, né? Mas não te ensinaram a vender o teu conhecimento, que foi adquirido aí por anos. Eu garanto que tem gente aqui que tá formada há mais de 10 anos. E é isso que transforma realmente a vida dele. Então é desta forma que você vai fidelizando o paciente por 10 sessões ou até mais. Eu, por exemplo, o paciente ele se mantém comigo no mínimo 1 ano. E isso faz o quê? Que a gente consegue ir multiplicando o valor do investimento que esse paciente está fazendo na gente. Isso traz mais resultado para ele e mais tranquilidade
financeira para nós. A gente começa a criar a nossa previsibilidade financeira. O que a gente aborda aqui? Posicionamento, tá? Com produto de valor percebido. Então, não adianta você só ter um perfil no Instagram. Eu vi que tem uma pergunta aqui, gente, só fazendo um parênteses, e eu vou responder, tá? De repente, no final, eu venho e respondo. Então, posicionamento com valor, com produto de valor percebido. Venda com estrutura e repetição. Gente, a parte da venda, sério, vocês vão ver que vocês, até hoje, vocês estavam fazendo errado. E eu, de novo, tá? Eu não quero ser, né, falar, vocês estão fazendo tudo errado. Não é isso. É que eu já estive aí. É por isso que eu falo assim, gente, eu queria que todo mundo, o mundo inteiro, todas as nutricionistas e os outros profissionais, né, soubessem desse processo de venda, porque foi esse ajuste que a gente fez. Claro, eu mudei meu produto, a minha estrutura clientel. Esse processo na parte de venda, assim, virou a chave. E também retenção, né, pra gente vender para esse paciente mais de uma vez, para ele não vir só em uma consulta. Então, a retenção com o lucro inteligente. Porém, gente, tudo isso aqui, todos esses pilares, eles têm uma base, tá? Por quê? Esses 3 pilares, eles são conduzidos pela inteligência sistêmica, que vai fazer o quê? Ela vai alinhar o CPF com o CNPJ. O comportamento e a estratégia, eles precisam estar ajustados para que cada pilar funcione de verdade. Então, o que eu quero trazer aqui? Que a gente não olha só para a parte do CPF, aliás, para o CNPJ, né, para a empresa. A gente precisa olhar para o CPF também. Tem tanta gente que tem bloqueio de, nossa, eu não sinto que eu valo isso tudo. Eu não acho que a minha consulta vale todo esse preço. Eu tenho medo de cobrar, porque as pessoas vão ver que eu não atendo tão bem. Tem muita insegurança. Ou a pessoa começa a fazer dinheiro. Isso já aconteceu com uma aluna nossa aqui. Ela começou a fazer dinheiro, uma coisa que ela nunca viu na vida. E teve um mês que ela caiu drasticamente, porque ela não se achava merecedora. Então, olhem o quanto é importante a gente olhar para essa parte do CPF, para as crenças de vocês, né, para tudo, para os bloqueios. E isso a gente faz através da inteligência sistêmica, para a gente alinhar muito bem o CPF com o CNPJ. Então, aqui, realmente, tudo é conduzido por essa inteligência sistêmica que vai alinhar isso aí tudo para que cada pilar funcione realmente de verdade. Então, a inteligência sistêmica, só para vocês entenderem, ela não é um quarto pilar, tá? Ela realmente é um chão que sustenta os 3 pilares. Então, sem a inteligência sistêmica, os 3 pilares, eles ficam sem chão, literalmente. Então, aqui, o que acontece, ó? CPF, para vocês entenderem exatamente o que é cada coisa. É as crenças, as suas posturas, a identidade, o merecimento, tá? Realmente a sua relação com o dinheiro. E a parte do CNPJ vem toda a parte de estratégia, execução e construção do negócio, tá? Então, isso aqui são pontos, sim, quando a gente pensa em crescimento de empresa, a gente precisa olhar, porque senão podem ter muitas barreiras aí no meio do caminho que vocês não percebem e ficam se questionando, nossa, mas eu estou fazendo tudo certo e não tem resultado. A gente precisa olhar também para essa parte mais sutil. E essa inteligência sistêmica, ela organiza os movimentos internos que vão determinar o resultado externo. Então, crenças que liberam o crescimento. Soltar o medo de cobrar, de aparecer e de ser visto e de errar. Assumir que você realmente merece prosperar pelo valor que entrega. Tem gente que entrega muito e cobra muito pouco. Isso gera, inclusive, um desequilíbrio entre nutricionista e paciente. Isso é muito sutil. Lugar e pertencimento. Ocupar o lugar realmente, tá, de profissional adulto. Parar de pedir permissão para existir no mercado. Isso tudo, gente, são pequenas coisas que fazem diferença. Então, é sair da comparação e voltar para a própria força. Olharem para vocês e buscarem essa força. Responsabilidade e ordem. Você entrega, o paciente vai decidir se ele vai fazer ou não. Muitas vezes a gente quer ali, nossa, fazer pelo paciente quase, mas não é possível. Cada um precisa carregar a sua parte, sem vocês se culparem e sem aquela questão do salvacionismo, né? Não, eu preciso salvar essa pessoa. Isso não é responsabilidade de vocês. Vocês podem, claro, ter ali a intenção de ajudar, mas se o paciente não quer fazer a parte dele, não tem como. E o 4, alinhamento interno para sustentar o externo. Então, sem organização interna, a estratégia vai virar peso. E com organização interna, a estratégia vira potência. Aí a gente consegue potencializar isso tudo, tá?